A gente está, né, próximo aí à virada do ano, né? Então hoje é dia 27 aí. E a gente, né, sabe o quanto eu creio que Deus tem para acrescentar nesse novo ano aí nas nossas vidas, né? Eu creio que Deus tem muitas coisas novas, né? Diante de tudo que tem acontecido aí até no mundo aí fora, Deus ele tem muitas coisas aí para acrescentar na nossa vida, né? Então eu creio que é isso que a gente tem que estar até mesmo prestando atenção no que Deus tem para nossa vida, né? O que Deus quer realizar na nossa vida. Eu quero ministrar uma palavra muito conhecida, creio que a maioria aí já ouviu algo falando sobre esta palavra, que está lá em Marcos. Você está abrindo aí a sua Bíblia para estar acompanhando, mas está ali no Evangelho de Marcos. Na verdade, essa palavra ela está em 3 evangelhos, né? Ela está na verdade, ela está lá em Marcos, está em Lucas e está também em João, né? Ali também. Então, ela está em 3 livros aí falando justamente sobre essa palavra, que a gente vê o quanto é importante essa palavra para a nossa vida, né? Um ensinamento que Jesus trouxe ali através de uma parábola que tem muito a acrescentar aí na nossa vida. É Marcos capítulo 2, a partir do versículo 21. São 2 versículos só que eu vou estar falando aqui. Eu até coloquei como um tema aqui, né? Deus tem um novo para você. Amém? Deus tem algo novo, tanto para a minha vida quanto eu creio na vida de cada um. Deus ele tem algo que ele queira, eu creio que ele queira até mudar aí na nossa vida para que a gente possa viver coisas novas de Deus, né? Foi um ano de muitas mudanças, né? Eu creio que todos tiveram grandes mudanças aí em todas as áreas da vida de vocês, né? Assim como também teve na minha, né? Não só na parte espiritual, mas também na vida secular, em outras áreas aí a gente, né, pode viver umas mudanças de Deus aí. E Deus tem algo novo, né? E o novo de Deus sempre é o melhor para nós, né, irmãos? Às vezes a gente acha que o novo de Deus pode trazer algum peso, alguma dificuldade, mas não, na verdade eu creio que quando Deus ele prepara algo novo para a nossa vida, é algo que trará bênção sobre nós, né? Então, a gente sabe que o novo, ele requer algumas atitudes nossas, né? Tudo que é novo, ela requer alguma atitude, né, que nós venhamos a realizar, né? Então, eu acho que é isso que Deus espera de nós. Bom, vamos lá, Marcos capítulo 2, versículo 21 e 22. Vou ler para vocês aqui, que diz assim, olha: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então, é um trecho aí, né, creio que muito conhecido, mas para nós até entendermos, né, por que será que Jesus ele falou dessa forma, o que aconteceu ali naquela época para que Jesus ele tomasse essa atitude e falasse através dessa parábola. A gente sabe que Jesus ele sempre, em muitos casos, ele falava de parábola, e a parábola era justamente um acontecimento, algo que eles viviam ali naquela época. Por isso que Jesus sempre dava exemplos que fazia parte ali da vida deles. De repente, atualmente, né, na nossa vida, a gente fala, não, mas o que tem a ver? Eu não, nem tomo água em odre, né? Eu nem sei o que é um odre, né? Eu vou até falar um pouquinho para a gente entender um pouquinho o que é o odre, mas na verdade, às vezes a gente olha para essa palavra e fala que de repente ela não se encaixa no que nós vivemos hoje, mas na verdade ela se encaixa sim, né? Que é o sentido. Por que Jesus queria falar isso? Então, nessa época Jesus ele falou isso, ele estava na casa de Mateus, né? Mateus era o mais novo discípulo que Jesus havia conquistado ali, né? E junto com Jesus ali havia também outros discípulos, haviam também alguns publicanos, que eram aqueles que eram cobradores de impostos, tinha ali também outros pecadores, outras pessoas ali que estavam juntos também, os fariseus também, eles estavam ali junto. E assim, um pouquinho antes até mesmo desses 2 versículos, nesse mesmo texto em si,
fala também sobre um acontecimento que eles começaram a questionar Jesus em relação à forma de jejuar, né? Como que era a questão do jejum. E Jesus ele teve que explicar para eles também, um pouquinho antes desse trecho, alguma coisa sobre jejum, né? Porque eles fizeram esse questionamento com eles. Por que os seus discípulos não jejuam e nós temos que jejuar? Eles ficaram nesse questionamento. Jesus ele sabia que existia naquela época uma lei, né, que o próprio Moisés havia estabelecido um padrão ali para os judeus, que uma vez por ano eles teriam que fazer um jejum por causa da expiação do pecado, por causa do sacrifício que eles faziam para expiação do pecado. Então existia uma lei ali, né, um padrão que eles seguiam ali, que eles deveriam fazer esse jejum. Também era costume dos fariseus eles jejuarem pelo menos 2 vezes por semana. Mas eles questionaram Jesus por que os discípulos não jejuaram, né? E ele responde, né? Ele coloca ali, né, que os discípulos eles estavam diante do noivo, né? Diante daquele que Deus havia enviado ali para trazer a salvação no mundo. Então era um momento deles celebrarem ali, um momento deles se alegrarem e deles... É como se eles já tivessem recebido algo de Deus ali na vida deles, então não era um momento deles se sacrificarem, porque na verdade o jejum ele traz isso, né? Ele traz um certo sacrifício, né? A gente sacrifica a nossa carne para que o nosso espírito possa crescer. E Jesus realmente explicou isso, falou, então esse não era o momento certo deles jejuarem, né? Não que eles não deveriam jejuar, não é isso, mas que naquele momento não era o momento certo. Por quê? Porque Deus estava lá, né? Jesus Cristo estava lá e ele tinha ido lá para quê? Para trazer um novo tempo, uma mudança nova ali sobre a vida deles, né? Porque a presença de Cristo era um sinal de festa, de alegria, e não um sinal ali onde que eles deveriam se sacrificar ou mesmo buscar algum tipo de consagração diferente. E Jesus ele vai ainda continuando nessa parábola, né? Que ele vai falando ali, né? Que os fariseus eles estavam tentando, né, colocar panos e vinho novo em roupas e odres velhos, né? Então naquele tempo eles não conseguiam enxergar Jesus como algo novo na vida deles, como se estivesse iniciando algo novo ali, algo de bênção na vida deles. Era um momento de vida nova para os judeus, mas eles estavam tão presos em religiosidade, em procedimentos, em normas, em coisas nesse sentido, que eles não conseguiam enxergar Jesus. E muitas vezes isso até acontece na nossa vida. Às vezes a gente acaba se convertendo, acaba se tornando um crente, um cristão, e muitas vezes a gente acaba até tendo comportamentos religiosos como os fariseus tinham, né? Comportamentos de você de repente seguir uma norma ou seguir ali, sei lá, um procedimento até mesmo de uma forma automática e não deixando Deus entrar e Deus agir da forma que Ele tem que agir na nossa vida. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E era o que Jesus estava falando para eles ali, olha, vocês têm suas normas, seus procedimentos, e isso daí vocês precisam mudar na vida de vocês para que vocês venham receber o novo de Deus sobre a vida deles, né, da vida deles ali, né? Então a nossa vida é da mesma forma, né, para todos nós, né? Este novo ano, eu creio que é um novo momento que Deus preparou para nós, né? Um novo momento que Deus enxerga a nossa vida e Ele quer entregar algo novo para nós, mas a gente tem que estar disponível para isso, né? E muitas vezes eu já até falei isso, né? Se a gente não estiver disponível para Deus entrar e atuar na nossa vida, a gente não deixa Deus trabalhar. A gente meio que bloqueia, sabe, o agir de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Então a gente tem que estar realmente com o nosso coração aberto para receber esse novo, né? Eu também já falei muitas vezes, a gente tem que a todo momento estar como se estivesse ali em construção mesmo, que é o que? Esperando Deus fazer algo diferente na nossa vida. E não ficar bloqueando e não deixar o agir e o mover de Deus entrar na nossa vida. A gente viu que esse momento, né, esse ano que a gente viveu aí, diante de toda essa enfermidade no mundo todo aí, né? Então várias áreas da nossa vida houve ali um movimento, né, na nossa vida secular, né, de repente no trabalho de algumas pessoas aí, a gente sabe que houve aí algumas mudanças, né, algumas coisas diferentes.
na vida pessoal também, então assim, no meio da família e até mesmo na vida espiritual. Houve aí algumas formas até de a gente buscar a Deus. Quantas, essa forma da gente fazer um culto online, uma ministração online, mesmo que anteriormente existisse isso, mas era utilizado de uma forma bem pequena, não é verdade? Então, o que aconteceu? Houve o que? Algo novo, e esse novo a gente teve que se adaptar, teve que mudar. É fácil, é difícil. Então, assim, para algumas pessoas são mais fáceis, para outras mais difíceis, mas assim, houve uma certa adaptação. Então, essa adaptação ela é necessária a todo momento. Eu vejo que esse novo ano vai existir isso, de nós nos adaptarmos naquilo que Deus quer realizar na nossa vida, de não deixar até mesmo nós com que nós venhamos a perder aquilo que nós recebemos, mas que venha acrescentar ainda mais coisas novas de Deus para nós, Jesus estava querendo mostrar aos fariseus que eles não podiam ficar acomodados, em rituais antigos, mas que eles deveriam mudar. Então, irmãos, isso é algo que a gente também não pode ter no nosso coração, que é o comodismo. Comodismo não só com a nossa vida, mas até mesmo com as coisas de Deus. Quantas vezes a gente acaba deixando as coisas de Deus pro lado e sabe, se acomodando, não se esforçando para realizar algo para Deus. Irmãos, isso não pode acontecer. A gente crê que Deus chamou cada um de nós para que a gente venha realizar algo até mesmo a favor de Deus, das coisas de Deus. E quando a gente bloqueia isso, Deus, em muitos casos, até bloqueia aquilo que Ele quer realizar na nossa vida, ou até mesmo a bênção que Ele quer liberar sobre nós. Então, é momento de a gente, sabe, estar disponível realmente para essa mudança, Nós vivemos num mundo, de constante transformação, não é verdade? Constante transformação. A todo momento, a todo momento existem mudanças, existem coisas diferentes que vão acontecendo. Então, por isso, é necessário nós também mudarmos algumas coisas na nossa vida, até mesmo na nossa vida espiritual, mudarmos algumas coisas para nós vivermos algo novo de Deus. Se a gente não começar a ter essa mudança, quando a gente fala em ano novo, é sempre assim, Tem pessoas que falam, o ano novo vai chegar, vou fazer tudo diferente, eu vou entrar agora, vou fazer um regime, eu vou pensar de forma diferente, vou tentar trabalhar de forma diferente. Então, assim, as pessoas recebem de repente assim um desejo, uma força maior por estar iniciando o ano de começar algo diferente. Mas em alguns casos as pessoas acabam até pensando, tendo desejo, mas não colocando em prática. Mas em nome de Jesus, que a gente possa realmente colocar em prática para poder viver esse algo novo que Deus tem para nós. Amém? Jesus, ele começa a contar essa parábola, A primeira que ele fala ali é sobre o remendo, Ele diz ali que não pode se colocar ali um remendo novo, sobre um pano velho ou de repente uma roupa velha, Porque quando você fizer isso, a roupa, a partir do momento que você até lavar mesmo, ela vai se esticar e aquele remendo ele vai sair, vai estragar e quer dizer, não vai adiantar nada, E ele fala isso. E de repente, se a gente até olhar naturalmente, se você for ver de repente com alguma costureira, alguém que está mais acostumado a mexer com essa parte de roupa, você vai ver que é verdade mesmo. Tem costureiras que falam que é mais fácil você jogar fora a roupa e comprar uma nova do que você tentar remendar uma mais antiga, Por quê? Porque não vai ficar legal, não vai ficar boa, ou de repente vai ser algo tão temporário que daqui a pouco vai se estragar. Então, o que deu para entender em relação a essa palavra? Que qualquer tipo de remendo, é uma solução, sim, mas é uma solução provisória, é algo provisório. E Deus não é assim, irmãos. Deus ele não tem algo provisório para nós. Deus ele não é um Deus que quebra galho, Não é um Jesus que não, eu vou fazer aquilo, mas pela metade. Não, irmãos. Deus ele quando começa, ele termina, irmãos. Nós que somos falhos e somos pecadores, que muitas vezes a gente começa a fazer alguma coisa e a gente acaba não terminando, mas Deus não é assim. Então por isso que ele é muito perfeito em relação a isso, A fraqueza, do tecido velho, ela não suportaria a junção ali, do tecido novo, e com isso, quebraria, estragaria, rasgaria novamente, Então, Jesus ele não veio para trazer esse remendo na nossa vida, mas Jesus ele quer dar o quê? Uma veste nova para nós, irmãos. Ele quer trazer algo novo, mas algo que seja completo na nossa vida, Então, essa veste
velha, né, Jesus quer realmente tirar de nós, né, uma vida nova na presença dele, que você possa almejar isso, que você possa falar, não, esse ano está entrando, né, em poucos dias aí a gente vai virar o ano e vai iniciar aí 2021, e que nesse ano eu venha receber uma veste nova mesmo, eu venha receber dons espirituais, eu venha receber uma visão nova de Deus, eu venha receber um ânimo novo, uma vontade nova de Deus, que vocês possam desejar isso e até mesmo orar, irmãos, orar para Deus trazer isso na vida de vocês, que vocês possam viver isso, né? A veste velha é quando o homem até se acostuma com o erro, né, com o pecado, com as coisas erradas. Então a gente pode até dizer que é uma veste velha, porque a pessoa está com aquilo ali e ela acaba se acostumando e achando que é normal, ela perde até o temor por Deus, o amor pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Então isso a pessoa está ali com aquela veste velha e de repente no meio do caminho ela querer trazer um remendo, alguma coisa. Irmão, não faça isso, né? Se coloque em Deus mesmo, se arrependa em Deus, peça para que Deus venha trazer algo novo, mas que algo seja completo aí na sua vida, em nome de Jesus, né? Então a veste velha também às vezes é um evangelho como se vivia ali os fariseus, né? De uma forma religiosa. Não é isso que Deus tem para nós, né? Procedimentos religiosos, não é isso. Deus tem algo muito maior, né? Muitas vezes quando a gente vai a um culto, né, presencial, ou até mesmo no culto online, a gente tem que pedir para que Deus venha falar conosco, venha ministrar no nosso coração, que não seja como se fosse ali um palco, ou de repente como a gente vai num cinema e a gente vai lá e assiste um filme e aquele filme nos emociona, né? Que não seja isso, mas que a gente possa fazer parte do culto, né? Cultuar a Deus é isso, é fazer parte, né, daquele momento, daquela situação, daquela busca, entregando realmente a nossa vida, né? Jesus, né, a obra de Jesus em nossas vidas, né, não se compara, né, de forma nenhuma a qualquer tipo de remendo, né, porque ele veio para quê? Para trazer uma novidade, né, ele veio para trazer o quê? Uma renovação, uma restauração completa, irmãos, completa na nossa vida, né, que você possa crer nisso em nome de Jesus, né? Jesus, ele também falou sobre o vinho, né, diz ali o vinho novo, né, falou ali sobre os odres, né, falou ali sobre essa parábola, né? E se nós entendermos um pouquinho como que eram os odres ali naquela época, eu até anotei aqui para estar lembrando, né, os odres, eles faziam o que? Eles mantinham ali, né, a temperatura, né, do líquido, né, que ficava dentro ali, porque o odre era como se fosse um vasilhame, de couro, né, com material específico ali. E ali ficava um líquido ali, né? E aquele líquido, para que ele tivesse numa temperatura boa, até agradável naquela época, porque era uma época ainda, um ambiente mais desértico, então tinha momentos ali que era muito calor, tinha momentos que era muito frio, e para que o líquido ficasse tendo uma temperatura legal, né? Eles deixavam muito deles ali dentro desse odre, né? Então, o odre novo, ele também era muito forte, né? Ele era um material ali um pouco mais elástico, né? E ele era muito bom para você se armazenar o vinho ali naquela época. Por quê? Porque o vinho, com o tempo, ele vai fermentando, né? O suco de uva ali, ele vai fermentando, e com isso ele vai liberando ali alguns gases, e aqueles gases ele vai expandindo aquele material, né? Onde ele estiver dentro ali, ele vai expandindo. E se o odre fosse novo mesmo, ele aguentaria, né? Ele se expandiria ali, né? Vai se expandir e ele aguentaria sem problema nenhum, né? Naquela época, eles sabiam, né? O povo ali, ele sabia que o mais correto era guardar realmente o vinho novo, né? Se eles quisessem um vinho novo, era colocar num odre novo. Eles sabiam disso, né? Por isso que Jesus falou daquela forma, né? E se nós tentarmos entender, mas por que Jesus ele falou dessa parábola, né? O que significa, né, esse vinho novo, né, que Jesus falou ali, né? Jesus, ele deseja trazer o vinho novo, né, mas também para odres novos, né? O vinho novo pode-se se entender o que? Como o símbolo de uma vida abençoada com Deus, né? Algo novo que Deus traz para nós, que Jesus oferece para nós, né? Lá em João 10:10 mesmo declara, né? O próprio Jesus declarando, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então eu creio que a maior vontade de Deus para nós é que esse vinho novo, né? Esse novo que Deus venha trazer para nós,
é algo que vai ser bênção para a nossa vida. Não vai ser um peso, nem uma dificuldade, nada, mas é algo que Deus vai entregar para nós, mas que é algo que venha a ser novo mesmo, né? Algo diferente, né? E nós, né, somos o odre, né? Nós podemos entender dessa forma, né? Então Deus quer entregar algo para nós novo, um vinho novo, e nós somos o odre, somos aquilo que vai, né, receber de Deus aquele vinho, né? E o odre velho, se estiver velho, né, se a nossa vida também estiver com comportamentos aí que não agrada a Deus, né, como velhos mesmo, né, a gente não vai aguentar essa pressão, né? Então, quando um odre ele se tornava velho, é tão interessante que estava estudando um pouquinho sobre isso, e o odre, a partir do momento que ele era, né, já tinha um certo tempo e ele era considerado um odre velho, para que ele voltasse a ser um odre novo, ele tinha que passar por algumas etapas, irmãos, algumas etapas. E eu vendo isso, falei, nossa, mas é exatamente o que Deus quer que a gente faça, né? Que a gente passe por algumas etapas, que a gente mude a nossa vida mesmo, de alguma maneira, para que esse novo de Deus venha nos alcançar, né? Esse vinho novo de Deus venha nos alcançar. E é interessante, para que houvesse uma restauração ali naquele odre velho, né? A primeira coisa que eles faziam ali, eles deixavam ali aquele odre lá durante um certo tempo, totalmente envolvido ali, imerso mesmo em uma água limpa, né? Então ficava por bastante tempo ali, naquela água ali, e até mesmo para limpar mesmo tudo ali, né? Então era o que? Era uma imersão profunda ali, que trazia uma purificação. Aí eu lendo isso, eu lembrei, irmãos, a partir do momento que a gente se lança para Jesus de verdade, irmão, não assim de brincadeirinha ou de vez em quando, não, mas quando a gente se lança para Deus de uma forma verdadeira, sabe, de uma forma intensa mesmo, né, e imergindo mesmo a nossa vida total a Deus, aí sim, irmãos, que vem a mudança. Assim que vem a transformação de Deus sobre a nossa vida, quando a gente se entrega por um todo, né? Entrega a nossa vida, entrega a nossa casa, entrega a nossa família, porque às vezes tem pessoas que entregam de repente só uma parte da vida dela, né? Às vezes a pessoa está com algum problema, alguma dificuldade em alguma área da vida dela, e ela fala assim, não, olha, essa minha área, essa minha vida, de repente, essa minha família, olha, o meu marido, a minha esposa, essa área que eu entrego para o Senhor. E as outras áreas a pessoa faz tudo errado, irmão. Não, a gente não pode ser dessa forma. Então assim, a gente a cada dia, né, como já muitas vezes eu falei, ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, né, todos nós erramos, mas que à medida que a gente for aprendendo e a gente for percebendo o que é certo, o que é correto, que a gente se lance mesmo para viver essa imersão mesmo, viver ser cheio, né, desse poder, essa unção de Deus sobre a nossa vida. Então, que você possa se deixar, sabe, ser imergido mesmo por Deus, sabe, na presença de Deus, que a sua vida toda, sua casa, sua família, tudo que você tem, irmãos, que seja de Deus, que seja para Deus mesmo, né? Um segundo passo ali, para que o odre fosse renovado ali, depois que ele tivesse todo limpo, né, de repente até bastante seco ali, eles faziam o que? Eles passavam ali um azeite ali sobre aquele, ungia ali, né, colocava azeite ali sobre aquele couro ali, né? E qual o motivo que eles faziam isso? Porque o couro ele devolvesse ali aquela elasticidade que era necessária para quando se colocasse um vinho ali, ele ter aquela expansão ali, para não estar se rasgando, né, para não estar estragando ali. Então era colocado esse azeite, né? E quando a gente fala em azeite, irmãos, o que a gente lembra? O que a gente lembra o azeite? Né? O azeite, né, biblicamente, o azeite lembra a unção de Deus. Na verdade, o poder de Deus, né? O poder de Deus, a unção de Deus é o que nós precisamos, é o que faz nós caminharmos com Deus e realizarmos a vontade de Deus. É o poder de Deus sobre a nossa vida. Então a unção de Deus, ela traz o quê? Um renovo. Então você vê o quanto é importante nós pedirmos isso para Deus também, né? A gente, como um odre velho, muitas vezes precisando de uma restauração,
que a gente possa pedir para que Deus derrame um azeite novo sobre nós, uma unção nova sobre nós, né? Uma unção de, sabe, de autoridade, de ousadia, de determinação, né? De objetivo, de foco, né? Que a gente possa pedir essa unção, porque essa unção, né? A unção do Espírito Santo, quantas vezes eu falo, já, né, preguei algumas vezes sobre isso, é o quanto é importante a gente pedir a manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? A unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Às vezes a gente acha que é besteira, acha, não, mas eu não preciso pedir para que Deus venha me encher, ou mesmo que eu venha ser batizado com o Espírito Santo, ou receber algum dom espiritual. Às vezes as pessoas nem desejam isso. Irmãos, que nós venhamos a desejar isso, querer isso, essa unção, esse poder de Deus sobre a nossa vida, porque isso é o que faz a diferença. Quando a gente recebe a unção de Deus, faz a diferença. A gente vê a Bíblia mostrando isso, né? A partir do momento que houve ali aquela unção, né, o batismo ali, né, do Espírito Santo, lá em Atos 2, onde fala sobre a descida do Espírito Santo, lá naquele dia dos Pentecostes e tudo mais. Então, assim, a partir daquele dia, né, a pregação do Evangelho, né, as coisas de Deus, elas se tornaram diferentes. Por quê? Porque o Espírito Santo estava mais ativo na vida das pessoas. Então a unção, ela traz isso. A unção, ela traz essa ativação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Para tudo, para tudo. Às vezes a gente precisa, de repente, tomar alguma decisão na nossa vida e a gente fica meio que em dúvida, não saber o que fazer, de que forma fazer, como fazer. E muitas vezes, quando a gente está cheio da unção de Deus ou do poder de Deus, o Espírito Santo vem, nos direciona, nos mostra, nos guia, vai trazendo todo o direcionamento para que a gente possa fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é da vontade de Deus. Então, assim, busque isso, irmão, busque essa. Ele representa o quê? Uma vida de bênçãos sobre nós. Isso é o que o vinho novo representa, né? Eu já falei algumas ministrações, né? Quanto é importante a gente não usufruir de nenhum tipo de bebida alcoólica, mas não é a questão em relação à bebida em si que Jesus estava falando ali. Mas, na verdade, ele estava dando um exemplo de algo que traria novo, né? Algo de bênção ali, né? E Jesus tem isso para nós, né? Ele tem realmente esse vinho novo, né? Essa bênção, né? Então, o vinho novo, ele representa isso, né? Uma vida de bênção, né? Que Jesus, ele conquistou, né? Por nós, né? Através do sangue ali que foi derramado ali na cruz do Calvário. Então, a gente tem toda a autoridade, todo o poder de Deus estabelecido sobre a nossa vida para nós vivermos esse novo, vivermos essa vida abençoada. Então, que esse ano inicie com a gente tendo essa fé no nosso coração, sabe, da gente tendo essa determinação do nosso coração e poder falar, olha, o ano novo vai começar, né, é vida nova para mim, né? Se você tem algum sonho, algum projeto na sua vida, né, apresenta a Deus aí para que Deus possa te dar a condição de você conquistar, de você realizar,
né? Se de repente existe alguma dificuldade, qualquer área da sua vida, né? Apresenta a Deus e declare, né? Profetize realmente que vai haver, né? Mudança, vai haver alguma transformação, que você vai viver algo diferente de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu creio que é isso que Deus tem para nós, né? Esse novo, né? Como eu falei aqui o nosso tema, né? Deus tem um novo para você. Deus tem um novo para mim e para você, irmão. Só que a gente tem que acreditar, deixar o velho, tirar o que não serve, mudar o que necessita de ser mudado, sabe? Vai haver sacrifício, dificuldades, né? Muitas coisas, mas a gente tem que tirar isso de nós, né? Tirar aquilo que não serve, né? Para colocar aquilo que serve, né? Aquilo que Deus quer que nós venhamos a viver. Amém? Então é isso que Deus creio que Deus quer para cada um de nós, né? Então, em nome de Jesus, que vocês possam viver aí esse novo de Deus sobre a vida de vocês. Amém?